O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou pedidos para que a ação que decidirá sobre a reeleição dos presidentes das casas legislativas seja debatida em plenário e não julgada no chamado plenário virtual. O pedido foi feito pelo PTB, autor da ação, e também pelo Partido Progressista. A velha imprensa vem afirmando que os ministros do Supremo devem permitir a reeleição dos presidentes, embora o texto constitucional contenha vedação expressa. O deputado Luiz Lima lamentou a decisão de Gilmar Mendes, dizendo: na sexta-feira será aberta a sessão no plenário virtual do STF, que vai decidir sobre a possibilidade de reeleição dos presidentes do Senado e Câmara. O PP e o PTB pediram um julgamento presencial do tema, pela sua relevância, mas o pedido foi negado pelo relator Gilmar Mendes. No plenário virtual, os votos são inseridos no sistema, sem discussão entre os ministros. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, afirmou: vejam o absurdo. O secretário jurídico do PTB tem que gravar um vídeo e enviar até a meia-noite de hoje com a sua sustentação oral sobre a ação em que pedimos que não seja autorizada a reeleição de Maia e Alcolumbre. Isso porque o julgamento será virtual e não presencial. Ou seja, o advogado tem que fazer a sua defesa sem participar do julgamento, sem poder fazer questões de ordem, sem poder levantar indagações aos ministros. Sustentação com vídeo gravado em sessão sem discussão, com votos lançados no computador sem transparência? Isso está errado. Em uma causa menor, vá lá esse tribunal virtual, mas em uma ação tão importante que mexe com cargos na linha de sucessão da presidência da República, não dá para os ministros se esconderem e, quem sabe, burlarem a Constituição. Sessão presencial é o mínimo em respeito à sociedade. Roberto Jefferson também disse: hoje o que temos no Brasil são 11 constituições. Cada ministro interpreta a Constituição como acha melhor. Não importa o ordenamento jurídico e sim a interpretação da vontade de cada ministro. Com isso, a insegurança jurídica no Brasil se tornou monstruosa. Como tem dito há alguns meses, venho trabalhando na elaboração de propostas legislativas que deem ao Congresso Nacional legítimos instrumentos de controle dos excessos do Poder Judiciário. Não é possível que nossa República continue sem um adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Indispensável para que haja uma verdadeira tripartição de poderes. Temos assistido a uma supremacia de um poder em relação aos demais. O presidente da República pode ter sustado os efeitos de seus atos pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As duas casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, passam meses debatendo e votando uma reforma. E um ministro do Supremo, com uma canetada só, pode suspender seus efeitos na extensão que entender cabível. Ou seja, Executivo e Legislativo são drástica e dramaticamente controlados pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto que ele, o STF, parece não poder ter seus atos sequer analisados à luz da Constituição Federal. Isso não é democracia. Isso não é tripartição de poderes. Isso não é sistema de freios e contrapesos. E mais, o Supremo pode instaurar um inquérito, ordenar buscas e apreensões e prisões em flagrante violação ao sistema acusatório, e isso ainda é tido como constitucional por 10 de seus ministros. O país inteiro assiste estupefato à violação de regras constitucionais básicas e ninguém pode fazer nada. Os prejudicados resolveram recorrer a um órgão internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, chegamos ao ponto de admitir que não temos no ordenamento jurídico brasileiro um correto funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Precisamos buscar socorro no exterior. Aqui existem freios sim, e muitos, mas somente para o Executivo e Legislativo. Mas não existem freios para o Judiciário. Existe a figura do impeachment de ministros, mas isso não é o mesmo que freio ou contrapeso em relação ao Poder Judiciário. Enquanto o Supremo e todo o Judiciário exercem corretamente a autocontenção, ou seja, enquanto reconhecem e respeitam os limites postos pela Constituição, não é preciso cogitar qualquer controle externo. Mas quando esses limites são rompidos, a Constituição Federal precisa prever mecanismos de contenção, porque o poder pertence ao povo, à nação brasileira.
e não ao presidente da República, aos congressistas ou aos ministros do Supremo. Todo o poder emana do povo. É o que proclama a Constituição Federal. No inciso 5 do seu artigo 49, a Constituição diz que o Congresso Nacional tem competência para sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, mas nada diz sobre o Poder Judiciário. Isso não é razoável. Por causa disso, apresentei no dia 25 de junho uma proposta de emenda à Constituição a fim de garantir ao Congresso Nacional o poder de sustar atos e decisões também do Poder Judiciário, quando extrapolar sua competência e invadir atribuições dos demais poderes e instituições da República. Não queremos, obviamente, limitar as competências constitucionais do Supremo, mas impedir que o Judiciário continue sendo um superpoder. Assim como o Executivo e o Legislativo, o Supremo também precisa estar sujeito a controle para que não extrapole suas competências. A PEC que apresentei precisa de 27 assinaturas para tramitar. Quero agradecer aos senadores que já assinaram: senador Everton, Girão, Omar Aziz, Lucas Barreto, Eumano Ferrer, Harold de Oliveira e Zequinha Marinho. E pedir que os demais senadores apoiem para que possa entrar em tramitação. Vozes contrárias certamente surgirão, mas hoje há uma clareza nacional da urgente necessidade de construir em nossa República um sistema de freios e contrapesos que seja completo, para que a tripartição de poderes funcione de verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro, um aprendizado que eu tive na minha vida desde a infância, com às vezes a dor que vem para nos fazer evoluir. Eu sempre tenho refletido sobre a gente não ser reativo com certas coisas que acontecem na vida da gente, na sociedade que a gente vive também. Aqui, como no Nordeste, a gente costuma dizer um ditado popular: nada como um dia atrás do outro com a noite no meio. Uma noite para a gente fazer uma reflexão profunda. Aconteceu há poucas semanas atrás algo que escandalizou o Brasil inteiro. O ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, libertou numa canetada de forma monocrática o traficante, líder de uma poderosa facção do Brasil, André do Rep. O Ministério Público nem sequer foi ouvido pelo ministro. Esse traficante já tinha condenações, 2 condenações na segunda instância, confirmadas pelo STJ, mas o ministro, que já libertou outros criminosos, com crimes hediondos, outros traficantes, também confirmou a libertação de forma esdrúxula, escandalizou a nossa sociedade naquele período. Eu refleti muito, conversei com advogados, que eu conheço, pessoas capacitadas, pessoas estudiosas, juristas, para a gente estudar um pedido de impeachment do ministro Marco Aurélio. Muitos indícios ocorreram nesse processo todo, inclusive até protocolizado, pela advogada que pediu habeas corpus. Esse pedido, foi colocado, protocolizado e retirado várias vezes até cair no ministro Marco Aurélio. Eu não entendi. Muita gente não entendeu. A gente precisa buscar a verdade, porque a credibilidade do Supremo Tribunal Federal está tão baixa que a população, e eu não tiro o direito da população, é legítimo ela pensar que o STF do Brasil é uma vergonha nacional. Como diz Martin Luther King, grande pacifista e humanista, a injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. E o único lugar que não podemos ter, pelo menos lá não poderia ter de jeito nenhum injustiça, é no Supremo Tribunal Federal. E é uma série de decisões absurdas, liberando corruptos, que esse tribunal tem feito. Embora eu ressalte que tem gente correta, íntegra, cumpridor dos seus deveres como ministro. Mas
O ministro Marco Aurélio vai receber um novo pedido de impeachment. Hoje já protocolizei, né? No Senado Federal, está protocolado. Mais um em sua trajetória. E eu espero que o Senado faça seu papel. O Senado é a única instância, né? O único poder, a Casa Revisora da República, que tem função constitucional de investigar a nossa Suprema Corte. Não tem feito, não se delibera pedido de impeachment nem CPI de lava-toga, mas a verdade vai ocorrer, não há nada que fique oculto para sempre, tudo vai ser revelado mais cedo ou mais tarde. Então, esse fato que indignou a população brasileira, que vai custar milhões e milhões de reais para se capturar, porque a decisão foi tão absurda que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, no dia seguinte, dois dias depois, cassou a liminar de soltura do ministro Marco Aurélio, desse traficante. Mesmo assim, o levou para o pleno e por 9-1 foi confirmado a decisão do ministro Luiz Fux, ou seja, ele não deveria ter sido solto, deve ficar preso, mas ele fugiu, foi para algum país. Isso vai custar dinheiro nosso, dinheiro seu, dinheiro do povo brasileiro, por causa de uma decisão como essa, cheia de indícios, porque não foi a primeira vez que o ministro tomou decisão de libertar traficantes e pessoas com crimes hediondos, enfim. Deus abençoe a nossa nação, muita luz, muita paz e vai dar tudo certo. Obrigado.